O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Bom dia para você, glória a Deus. Já viramos o mês, né? Já passou o primeiro mês desse ano e você está conectado aqui na Rádio Vinhedo Web, a sua programação, aonde você tem palavras e mais palavras de Deus para que você possa desfrutar, crescer no seu espírito e se alegrar. Então, vamos já compartilhando esse link, compartilhando essa palavra, esse canal com mais pessoas, porque nós já estamos no segundo mês de 2026 e nós estamos falando sobre a trajetória quântica da noiva. Como assim trajetória quântica? O que tem a ver física? O que tem a ver a metafísica? Como que as situações estão ligadas? Nós estamos construindo, nós estamos falando nesse ano de princípios espirituais que são invisíveis, mas são muito mais real do que você possa imaginar. A palavra de Deus vai dizer que primeiro se manifesta no espiritual e o físico, ele só corresponde a essa realidade. Então, glória a Deus, porque você está conectado nesse canal e você vai ter do Senhor, né? O que nós queremos com as nossas dinâmicas é que você cresça na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trabalhar em você, e a própria palavra de Deus é o próprio Cristo, é o Filho do Deus vivo. A palavra diz em 1 João que o Verbo se fez carne, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós aqui então uma sobreposição, né? Como assim era Deus, estava com Deus e era o próprio Deus, aí quem é que estava com quem? A realidade é que Cristo Jesus, né? O Filho de Deus, ele veio e se derramou entre nós. Por isso, glória a Deus, nós se apegamos. Então o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, mais um mês. E olha que incrível, né? Estava conversando com uma pessoa e eu falei, olha, cada mês que vira, você está recebendo uma carga, você está recebendo uma energia, né? Que nós podemos nomear como tempo, nós podemos nomear como as oportunidades, nós podemos nomear como os recursos que vêm, e tudo isso é para um objetivo. Qual é esse objetivo? Levantar um testemunho consciente, né? Nós tivemos aí então um domingo falando sobre o testemunho consciente, né, e crescente. Não pense que a cada dia que passa, né? Na verdade, o que eu poderia dizer nós devemos pedir ao Senhor que de alguma maneira Ele renove a nossa consciência para que nós possamos cada vez mais, né? A própria até redundante, né? Mas para que nós possamos estar cada vez mais consciente do agir dele. Então, se eu e você nós não estamos recebendo do Senhor e tendo essa consciência renovada dele, nós não vamos entender o que é o testemunho, ou nós vamos ficar diferentes disso, né?
mas glória ao Senhor, porque a palavra dele vai nos constituindo, a palavra dele vai nos fazendo, né, ter percepções, observações. Então, aqueles que gostam, né, das artes, aqueles que gostam de observar, de contemplar, são pessoas que conseguem parar no meio desse dia a dia, dessa correria que nós temos, ou até melhor trocar, né, no meio das nossas atividades e olhar e dizer, calma, as coisas não são simplesmente um dia após o outro, mas tudo está crescendo, tudo está evoluindo. Todas as coisas estão em uma relação, em uma dinâmica de movimento. Nenhum ambiente quando você entra, nenhum ambiente quando você sai será o mesmo, principalmente para aqueles que carregam o nome de Cristo Jesus. A palavra vai nos trazer diversas ilustrações, mostrando que nós devemos interferir e declarar um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Então, eu quero que você se alegre nessa manhã, eu quero que você se alegre nessa programação, porque nós estamos falando e dizendo, olha Senhor, desperta a minha consciência, né? A palavra vai dizer que alguns dormem, né? Alguns estão dormindo, eles não têm nenhuma relação com aquilo que é eterno, mas através da nossa consciência, nós seremos despertados. E deixa eu falar algo para você. O Senhor, Ele ama um resultado que vem pela consciência. Paulo escreveu, né, agora depois eu vou corrigir com os irmãos e colocar aqui, se eu não me engano está em Timóteo, é Tito, que ele dá uma breve palavra sobre isso, né? Ele fala assim, olha, eu não vou meio que te obrigar se a tua consciência te acusar, né? Porque o testemunho, ele vem por uma consciência, não é por uma oposição, não é por uma pressão em cima de alguém. Ninguém conhece Cristo porque eu pressiono essa pessoa, né? E a religião ela vai muito contra isso, né? A religião ela quer impor, né? Ela quer obrigar, ela quer formatar, dizer que você precisa ser assim, assado, senão Deus não está em você. Deus só não está em você se a palavra dele não estiver em você. Ele falou que aquele que permanece em mim, né, e eu permaneço nele, esse dará muitos frutos, esse terá realmente Cristo no seu coração. Então, olha, a palavra ela é muito dinâmica, a palavra ela é o fator predominante para que a nossa consciência seja renovada pela palavra de Deus, para que a nossa consciência seja lavada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não é simplesmente um mero livrinho, né? Eu vou pegar aqui minha Bíblia, vou colocar ali de frente da televisão numa estante, vou abrir os salmos e a minha vida vai ser transformada. Não, a palavra ela interage primeiramente com a nossa consciência. Segundo, a nossa consciência transformada e esse Espírito se aposta em nós, né? Porque a palavra diz que todos aqueles que creem em Cristo Jesus, lhe é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E agora que nós somos filhos de Deus, nós portamos o próprio Espírito de Deus, que é o que nós chamamos de Espírito Santo. Nós portamos o Espírito Santo e ele tem uma vontade, ele tem um desejo, ele é uma pessoa, né? E como ele é uma pessoa, ele quer realmente então nos fazer entender e ter uma vida pautada na sua palavra. Eu particularmente, né, eu falo bastante a palavra de Deus, porque realmente é o que nos transforma. Não há outra coisa que vai transformar a tua vida a não ser a revelação. E a revelação é um combustível, sabe, que metaboliza dentro de você, que mexe com você, que te ativa, né, que faz você ficar até de certa forma inquieto, porque você quer dar uma resposta. E isso é a dinâmica dessa palavra. E glória a Deus, porque o mês está andando, o ano está continuando aí, né? Tantos acontecimentos no mês de janeiro, né? Tanto geopolítico, você viu ali Trump, né? Que já pegou o Maduro, foi lá e colheu o cara. Mas o que eu quero dizer com isso é que nenhum evento está desconectado com o plano de Deus. O que eu e você nós precisamos fazer é, Senhor, transforma a minha consciência, né? E me faz ser participante daquilo que o Senhor está fazendo
daquilo que o Senhor quer em nossas vidas. E glória a Deus, porque nós estamos em algumas dinâmicas, né? Como eu falei já em outras programações, não estou no momento em Vinhedo, né? Estamos em transição, eu estou em transição particularmente, mas as palavras vão ser colocadas aqui todos os dias na nossa programação da Rádio Vinhedo Web, e você espere por mais novidades aí, haverá novidades, né? Também o irmão Betão vai estar trazendo novidades com gravações e tudo mais, oportunidades que o Senhor está colocando. Mas eu quero declarar hoje essa semana da autoridade quântica, da cura pela dinâmica inversora do movimento, né? Você vê que um órgão, quando para, esse órgão está ou morrendo ou já está morto, né? Eu falo de um órgão do nosso corpo. Se você prender o sangue aqui, seu dedo vai ficar roxo e você não pode deixar isso acontecer por muito tempo, porque não há movimento, não há circulação. E o movimento dessa palavra é o que nos faz ser curados, né? O Senhor vem, cura uma mulher samaritana, né? Ele injeta a palavra nela, ele libera poder para ela, ele causa um movimento. Então, o movimento do Senhor nas nossas vidas irá gerar um resultado. O movimento do Senhor nas nossas vidas irá curar eu e você, irá estabelecer o caminho dele em nós. Por isso é muito importante você dizer assim: olha, existe um movimento do Espírito, existe um mover de Cristo, né, que está realizando todas as coisas, e você também pode ser participante desse movimento. Há um versículo que é um versículo base aí para que nós possamos falar sobre isso, né, que vai estar em João 5:8. João 5:8, você pode abrir aí e ter essa palavra para você também, para que você entenda a dinâmica da palavra de Deus em nome de Jesus, né? Então eu estou abrindo aqui também nessa poderosa palavra. Enquanto isso, você vai concordando aí comigo, invocando o nome do Senhor, estabelecendo o nome de Jesus. Olha aqui o que capítulo 5 de João, versículo 8 vai dizer: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meu amigo, tem coisa que só vai andar quando Jesus fala levanta-te e anda. Observa o movimento, observa uma voz, né? Uma voz que está estabelecendo um caminho. Nós só temos um caminho, é o caminho da inversão da palavra. Aquele cara, né, fala aqui sobre o aleijado, né? O Senhor vem e diz para que ele possa levantar e andar, e nessa realidade, né, ele responde a essa palavra, né? O enfermo não tinha ninguém ali que poderia levar, né? Ele estava ali, um homem que havia 38 anos que se achava enfermo, ou seja, 38 anos sem uma resposta, 38 anos esperando uma provisão do Senhor. Eu fico imaginando então ele ali, aquela fé, né, de alguma maneira o fez comportar e ficar ali todo aquele momento, né? Assim é nossas vidas, você está andando, as coisas estão acontecendo e você fica na perspectiva, na fé, na confiança de que o Senhor vai te dar uma palavra. E o melhor de tudo, Ele quer liberar uma palavra para a sua vida. Ele quer liberar uma direção para a sua vida. Ele quer instruir você. Ele quer guiar a mim. Ele quer guiar você. Ele quer nos ter por completo nessa dinâmica, né? E o melhor de tudo é que em Cristo Jesus você pode ter a inversão daquilo que é contrário ao Senhor. Como assim, contrário ao Senhor, inversão? Imagine, ele estava ali 38 anos esperando um milagre do Senhor. Ninguém poderia ajudar, ninguém conseguia ajudá-lo, ninguém fazia nada por ele. E assim muitas das vezes é na nossa vida. Concorda comigo? Comenta aí coloca aí nos nossos comentários o que você está entendendo, o que você deseja que o Senhor inverta na sua vida. Pense nos cenários que não estão dentro de uma palavra na sua vida. Pense nos cenários que você diz assim: olha, eu não tenho mais o que fazer, agora é só o Senhor, e na verdade sempre é, né?
mas nós muitas das vezes ainda achamos que nós podemos fazer alguma coisa, né? Mas na realidade é sempre o Senhor quem faz algo. Mas eu quero que você coloque aí, anote em um papel, né? Coloque, escreva, fala: Senhor, eu tenho essa situação, eu tenho essa situação. Não simplesmente de que o Senhor ele é obrigado a resolver as coisas para você. O Senhor não nos deve nada, mas a palavra dele é tão poderosa e ele espera o resultado, um testemunho. Sabe por quê? Porque quando o poder de Deus muda a tua vida, você se torna uma testemunha. Quando o poder de Deus alcança você, e aqui eu não estou falando simplesmente de milagre, não estou falando simplesmente de provisões, até porque o poder de Deus não é somente isso. O poder de Deus, ele aperfeiçoa a nossa fraqueza. O poder de Deus, ele serve para o testemunho do Senhor, né? O poder de Deus, ele serve para que nós tenhamos intrepidez, né? Ousadia mesmo em declarar o nome do Senhor Jesus. Mas ainda assim, como um pai que cuida de cada um de nós, ele se preocupa com aquilo que aflige a nossa condição humana, né? Então, a maior transformação do Evangelho, o poder do Evangelho, é um poder que transforma a essência humana. Sabe por quê? Porque o corpo que você tem é simplesmente um instrumento para que, de preferência, o Espírito de Deus guie a sua vida. E nós estamos anunciando essa palavra. Você tem um YouTube, um canal do YouTube com mais de 3.000 vídeos e palavras, registro, aonde você pode dizer: olha, eu posso recorrer a uma palavra, eu posso recorrer a uma direção de Deus, né? Então, glória ao Senhor, porque é a palavra que cria um movimento, é a palavra que nos cura, é a palavra que estabelece uma dinâmica. O Senhor, Deus, cria todas as coisas, criou o Senhor, o céu e a terra, né? Pela sua voz ele deu ordem, pela sua voz ele fez uma dinâmica. Então, acredite, a tua voz, ela é o resultado de uma frequência que você está obtendo, ela é o resultado de uma frequência que está chegando no seu coração. E nessa segunda-feira nós temos essa palavra observável, e glória a Deus, porque nós vamos seguindo. Eu quero que você possa deixar o seu comentário, comenta, curte, compartilha, né? Exercita, faça esse exercício tão simples, tão básico, né? E não estamos falando isso como pedinte, não estamos preocupados com o número de visualizações. Não, nós queremos de alguma maneira que talvez o Senhor está tocando no seu coração, para que você lembre de alguém, você compartilhe algo, porque isso mudou a tua maneira de enxergar esse dia, está mudando a maneira de você enxergar esse dia, está mudando a realidade dos céus, né? Você está sendo mudado pela realidade dos céus, isso é o que eu quis dizer na realidade. E glória a Deus, todas as coisas, nós vamos seguindo. Então, eu vou colocar um intervalo para você. Você vai ter um louvor nesse momento, que nesse louvor você não se disperse, você não fique descontraído, né? Não se deixe ficar disperso, mas medita no louvor, medita na palavra, entenda a dinâmica, fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer fazer na minha vida, o que é esse movimento do Espírito, e o Senhor, ele é maravilhoso em nos atrair, o movimento do Espírito e a cura de Deus é uma cura que nos atrai para dar uma resposta para Ele. Infelizmente, nem todos que são curados ou nem todos que experimentam da dinâmica do Espírito permanecem como filhos de Deus, na mesma posição de olhar para o Senhor e dizer: eu não quero simplesmente o que Ele pode fazer, eu quero o Senhor. A maior honra ou a maior virtude que nós podemos adquirir de Deus é dizer: eu quero apenas o Senhor. Então salve aí esse intervalo em nome de Jesus e nós voltamos daqui a pouco. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Cai em tribulação e tristeza. Cai em tribulação e tristeza. Então
Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Foi livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Voltamos aí então, glória a Deus por todas as coisas. Eu bebi aqui um pouquinho de água, glória a Deus, o intervalo também serve para isso. Eu quero que você esteja conectado, porque nós temos essa palavra do Senhor nas nossas vidas e você vai defender-se com a palavra, você vai reagir com a palavra. Fique atento, né? Nessa dinâmica, né? Nesse dia, a percepção observável, que é a consagração dos eventos. A tua semana não começa na segunda-feira, a tua semana começa no domingo. O domingo, né? Onde nós estabelecemos o primeiro dia do Senhor, o domingo onde é o dia do Senhor e nós queremos essa ressurreição, né? Nós queremos ser ocupados pelo Espírito de Deus. E olha aqui a palavra de hoje, que é a percepção que abre caminhos na impotência humana para viver a intervenção divina da cura definida por um novo movimento. Esses dias eu estava pensando, né? Existe situação, na verdade, em Deus todas as coisas estão resolvidas, né? Tudo que é do seu caráter, tudo que é da sua glória divina já está lá, está fluindo. Na eternidade está tudo fluindo, por isso que os anjos cantam, Santo, Santo é o Senhor, né? Os anciãos lhe dão a glória, os anciãos estão reconhecendo o Senhor, porque a dinâmica lá, o movimento lá é constante, o movimento lá é infinito, e a nossa humanidade, ela é tão pequena, no seguinte sentido, de se distanciou, foi tão corrompida, que esse corpo nos limita na nossa compreensão divina. Mas existe um corpo, existe um órgão
que nos possibilita estar conectado e ter realmente uma percepção que está acima da impotência humana, que é o nosso espírito. Zacarias 11, versículo 1, vai dizer que o Senhor criou os céus e a terra e colocou dentro do homem um espírito, que é a parte mais importante, aonde você pode ir no céu e voltar. É isso mesmo, você não precisa morrer para dizer assim, eu vou para a eternidade. Não, se eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura, estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, fui transportado das trevas para a luz e agora eu estou no reino do Filho do seu amor. Mas o que isso tem a ver, né? A percepção que abre os caminhos da impotência humana é porque o Espírito de Deus, né? Você vai ter Isaías falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Quando nós exercitamos o nosso Espírito e nós dizemos assim, eu não vou ficar limitado à minha humanidade. Então, as pessoas, né, vai ficar julgando pela sua condição física, as pessoas vão te julgar pela sua condição financeira, as pessoas vão te julgar pela sua possível intelectualidade, pelas suas conquistas, e legal demais, tudo isso é bacana, mas deixa eu falar para você, o que vai, haverá um dia, né, que haverá uma contabilidade, e essa contabilidade, sabe o que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, olha, quanto da tua vida e da tua trajetória você viveu por uma dinâmica de quem estava dando um testemunho pelo Espírito de Deus? Qual vai ser essa dinâmica? Quantas coisas você inverteu porque você estava dando um testemunho pelo movimento? E quanto você estava vivendo pela intenção divina? Então, por que nós meditamos na palavra, nós temos uma palavra todos os dias, nós declaramos essa palavra, nós buscamos viver por ela? Porque nós estamos dizendo assim, eu estou sendo enriquecido pela glória divina. E a glória divina é o que vai curar o meu interior. Aquela frase que diz que pessoas machucadas machucam e pessoas saradas curam outras pessoas. Essa frase é muito real, porque ninguém pode entregar ao outro aquilo que ele mesmo não tem. Ninguém pode levar alguém a um lugar se ele ali também não chegou. Então, olha o que a palavra vai dizer, né? João 5, e interessante que Cristo está em todos os lugares, já conquistou todas as coisas, desceu ao inferno, conquistou todas as coisas, e agora ele diz, você também pode. Essa é a dinâmica da superação da impotência humana. A impotência humana vai dizer, eu não posso, eu não quero, várias situações, né? Principalmente para aquilo que é as coisas de Deus, né? Vai se opor, porque há uma oposição humana, há uma oposição dos ambientes, mas eu e você, nós podemos dizer assim, há uma parte preciosa dentro de mim e eu quero ver por ela. Então olha aqui João 5, versículo 2, 4 ao 7. Existia ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, o enfermo chega antes de mim, que tá parecendo um SUS, né, cara? Você tem que ficar, você vai lá, né? Engraçado, dependendo da região que você mora, né? O sistema único de saúde ele funciona, outros não funcionam. Então imagina aí, o cara queria ser curado, mas o sistema único de saúde ali estava falho, né? E existe um sistema sacerdotal único de saúde que também está falho, né? Não está funcionando, mas deixa eu falar para você. Cristo está olhando as suas dores, o Senhor está olhando as suas dificuldades, o Senhor está olhando as suas limitações humanas e Ele sabe nos mover, Ele sabe nos ensinar, Ele é um ótimo Pai, Ele sabe nos ensinar todas as coisas, sabe o que pode acontecer? Ele te colocar em situações para que você se sinta limitado e você vai dizer, eu dependo do Senhor, Senhor move, Senhor faz, Senhor estabelece. Senhor, coloca isso na minha vida, estabelece essa marca. O Senhor, Ele não vai rejeitar um coração quebrantado, alguém que confia nele, alguém que está confiando na percepção do Senhor. Mas vendo Jesus, quando ele vê Jesus, ele enxerga um movimento do Espírito.
E eu iniciei falando que o movimento sempre está lá acontecendo, porque na verdade é movimento para mim e para você, mas para ele é algo contínuo. Então, se você tem capacidade de acessar o que é contínuo, você sempre estará no movimento. A vida é isso, é um constante movimento. Então, esse homem, ele viu, né? Engraçado que aqui menciona um anjo, então havia um anjo que levava as pessoas ali. Há muitas situações que parecem ser limitadas, né? Mas é um trabalhar de Deus. Tudo coopera com o trabalhar de Deus na tua vida e na minha vida. Por isso, não fique limitado a situações, eu tenho pouco ou tenho muito. Não é sobre isso. É sobre a essência divina que vem e tem uma descarga, existe um download. E esse download você pega para você e você diz, agora eu vou dar uma resposta com esse download. Ele pediu ao Senhor, né? Ele clamou e a fraqueza dele ali foi, né? Imagina, era um homem sem movimento. Então existe uma dinâmica do homem espiritual que tem movimento. O que te move não é a tua motivação diária. A motivação diária ela é humana, né? Os interesses, os objetivos eles são humanos. Mas há momentos que tu precisa da disciplina do Espírito. Tu precisa da disciplina de Cristo. Você vai por Cristo, você faz por Cristo, você se posiciona por Cristo, porque Ele tem um Espírito inabalável e você anda dessa maneira. E glória a Deus. A palavra também vai dizer aqui, nesse dia, 2 Coríntios 12, 9. Então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Aleluia! É o poder do Senhor que vai aperfeiçoar você. E o poder, fica rodando ali, né? Talvez você já tenha tido alguma experiência, as pessoas ficam rodando. Eu não tenho nada contra quem está rodando. Eu não quero ficar rodando. Eu quero seguir um movimento. Eu quero seguir um poder. Eu quero ser cheio desse poder. Eu quero ser visitado por esse poder. Porque sim, há momentos que nós nos sentimos limitados. E glória a Deus, porque na limitação humana você encontra a ilimitação de um pensamento quântico. Sabe quem está em todos os lugares, tem todas as coisas, observa todas as coisas? O Senhor Jesus, é Cristo. Ele está olhando a tua fraqueza e pode ter certeza, Ele não vai ficar com, bichinho, coitadinho, não é isso assim exatamente. Ele tem uma compaixão, né? Até a palavra vai dizer que Ele se compadece das nossas dores, e esse se compadecer é realmente se colocar no lugar, né? Esse compadecer é realmente dizer, olha, eu não só estou vendo, quanto eu sei o que você está sentindo, e eu já estive nesse lugar, então Ele se compadece dessa maneira. Mas deixa eu falar para você, Ele vai querer que você amadureça, Ele vai querer que você cresça, porque você vai se tornando um varão, né? Vai se renovando de glória em glória, de vitória em vitória, né? Até ser varão perfeito. No Espírito você não sente dor, no Espírito você não sente medo, no Espírito você não sente rejeição, você tem a marca da adoção, você tem a marca da filiação, você tem a marca dos vencedores. Então, vença tudo pela consagração dos eventos, porque a percepção que abre caminho na impotência humana para viver a intervenção da divina da cura, definida por um novo movimento, né? Então, você, pela percepção do Espírito, você vai encontrar caminhos aonde não tem. Pela percepção do Espírito, você vai enxergar a cura antes que ela chegue. Pela percepção do Espírito, você já é próspero para fazer o que o Senhor te pediu na integridade, na totalidade, na última molécula do átomo. Você coloca a força para estabelecer aquilo que é do Senhor. E glória a Deus, eu quero te convidar a você ofertar nesse trabalho, a você ofertar nesse lugar. Nós estamos numa transição, né? Algumas mudanças, mas para dizer, olha, nós vamos anunciar essa palavra, aleluia. Então, eu quero que você possa ofertar. Muito provavelmente nossa chave em Pix, nosso QR Code vem acompanhando toda essa programação para você. E glória a Deus, porque essa é a Rádio Vinhedo Web para você nesse momento, nessa vitória. E glória a Deus. Estabelece, consagra a tua semana, está apenas começando, e saiba que a sua agenda não é uma sequência de deu certo, deu errado, não consegui.
todos os dias estão sendo observados pelo Senhor. Glória a Deus. Jó, capítulo 14, se não me engano, o Senhor vai falar que Ele tem contado os nossos meses e os nossos dias. Por isso, descanse no Senhor, Ele vai trazer a provisão para você, você vai ser participante na construção dessa provisão, você apenas vai materializar. Já aconteceu, já está com você, mas pelos seus dons consagrados, pela sua mente consciente, a prosperidade e os caminhos de abundância do Senhor na tua vida vai chegar. Eu sou o Leandro, essa é a tua rádio, é a Rádio Vinhedo para você, e glória a Deus, fica aí com mais programação. Valeu demais, Shalom Adonai. El Señor lo rescata cuando están en apuro. El Señor lo protege y lo mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Devuélveme la salud. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen, jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias a Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias a Dios
Gracias Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias Dios. Gracias Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel. O 11º, vamos ministrar você essa palavra com unção e com poder. Então, o que é a mente de Cristo? Sempre é a mente das possibilidades. Tudo é possível, nada é impossível. Nós precisamos praticar a possibilidade. A mente religiosa, ela é limitante. A mente de Cristo, ela é expansiva. Você tem que expandir a sua mente. Se você está num ambiente que não expande a sua mente, você não está num ambiente vivo. A videira quer expansão. A videira não se preocupa com outra coisa a não ser mostrar o fruto, né? Aquela folha está buscando fruto, aquele fruto está protegido, não está preocupado com a sua madeira, com a sua raiz, com em ser visível, maravilhosa. É lindo ver aquela parreira, porque você não vê outra coisa que não o quê? Que não o fruto. Deus nos fez para dar frutos. Cada um de nós vai dar fruto. Fruto para o todo, não fruto para o topo. Fruto para o topo, pirâmide. Fruto para o todo, videira. A sua mente vai dar frutos para o todo. O que eu desejo na minha vida? Que Deus me inspire com as palavras e me inspire com os ambientes. E Deus nos deu esse ambiente. O melhor prédio da cidade está em nossas mãos. E graças ao Senhor, porque Ele nos deu esse ambiente para ser usado todo dia. Eu estou querendo usar toda hora, aleluia. Eu quero os cultos de hora em hora, temos já o relógio aí colocado. Eu quero o culto de hora em hora. Eu quero bênção na sua vida, eu quero determinação, eu quero avanço, porque nós estamos debaixo de um mover. Então, nós mostramos as 7 partes do cérebro, com os 7 Espíritos de Deus, com as 7 cartas de Paulo. Não é as 7 cartas de João. João fez 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que está em Apocalipse 2 e 3. E Paulo também pregou para 7 cidades, que foi Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Então, as 7 cartas, as 7 cidades, são 7 ambientes. E você vê que tanto na lista de João, como na lista de Paulo, há uma intersecção, que é Éfeso, que é a guerra espiritual. Por isso, o ambiente de guerra espiritual tem que ser vencido como? Com a mente de Cristo e com os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, em cada ambiente que você estiver, você tem a sua mente ativa para produzir o testemunho. E você tem os 7 Espíritos de Deus se movendo para que você possa tomar o posicionamento que Ele deseja em cada ambiente. Então já falamos dos ambientes de Roma, falamos do ambiente de Coríntios, falamos do ambiente da Galácia e de Éfeso. E você vê que esses 4 ambientes que nós falamos, eles têm as marcas dos principados. O principado de Roma, a própria Roma, que é o que dura até hoje. Nós vamos na nossa viagem a Israel, na volta nós vamos passar em Roma, na casa de Paulo. Tem lá a casa de Paulo em Roma, muito interessante. Tem lá as catacumbas em Roma, tem o Coliseu, tem todos os lugares de Roma que dura até hoje. Roma é chamada de cidade eterna, E é realmente muito interessante você ter aquele sentimento, de Roma, que as coisas estão ali acontecendo tudo ao mesmo tempo. Olha, Roma, Jerusalém, a Ásia também, você sente alguma coisa. Quando você vai lá para a muralha da China, você fala assim, tem alguma coisa eterna, uma coisa que passa do tempo aqui. Que se você estivesse lá, você
tanto faz estar lá em 2021, como em 82, em 1750, você está num lugar que existe há muito tempo. O ambiente, ele reproduz uma situação espiritual. Então, vamos entender os ambientes das cartas de Paulo, desses 7, o que eles reproduzem. 3 para você terminar hoje: Filipos, Colossos e Tessalônica. Qual que é a marca de Filipos? É a marca da alegria. A nossa mente, ela não foi feita para ser depressiva. Ela foi feita para trazer alegria. E por que tantas mentes são depressivas? Porque querem tirar força aonde não tem força. A tristeza não tem força. Isso é uma palavra, né, que eu também ouvi do meu avô, né? Meu avô falava assim, né? O sol não me pega na cama. Eu sempre acordava cedo e meu avô estava acordado lá. Nossa, que hora que você acorda? Ele falava assim: o sol não me pega na cama. Quando às 5h30 está amanhecendo, ele levanta primeiro e ele vai dar bom dia para o sol. Meu avô era brincadeira. A outra coisa que ele falava era isso aqui, né? Alguém ficava chorando, não sei o quê. O que foi, não sei o quê? A tristeza não tem força. É uma marca, né? Obviamente que há uma sabedoria, né? Glória a Deus que há uma sabedoria no meu avô, nos meus antepassados, no meu pai, na minha vida, né? E essa sabedoria vai embora. Porque você tem que usar a tua mente para aquilo que é positivo. A tristeza não tem força. A alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos sempre. Agora, eu não sou negacionista. A tristeza existe, só que ela não tem força. Diante da alegria, a tristeza não tem força. E essa é a marca de Filipos, da alegria e da força. A força que é realmente uma estrutura de resistência. Por que eu sou forte? Porque eu estou resistindo. E eu falava quando era pequeno a expressão, né? Eu não ligo pela bobagem. Pegava o meu brinquedo, não sei o quê. Minha mãe falava assim: esse nunca quis brigar. Né? Pegava o brinquedo, dava o brinquedo, pegava outro. Né? Aí brincava com outro. Né? Eu, com 11 anos de idade, eu fui o primeiro cartola do futebol de botão. Né? Eu cheguei a ter 35 times de futebol de botão, né? Feito com celulose e tampinha de relógio. Né? E eu não era bom para jogar botão, não tinha boa coordenação. Né? Mas eu era bom para organizar, eu era o cartola. Né? Eu montava o campeonato, né? Eu comprava os times, eu comprava a tampinha de celulose e tampa de relógio na cidade, né? Ia com meu pai lá, que ele tinha lá o protético, ele era dentista, o protético ficava na cidade, eu falei: pai, vai comigo lá, vamos lá. A gente ia lá e negociava, eu trazia todas as tampinhas, depois eu limpava, lavava e escolhia os times, comprava os decalques também no outro lugar lá, também não conseguia colocar o decalque nem pintar, mas mandava alguém pintar, fazer o decalque, e eu vendia o time pronto. Né? Eu vendia o time, vendia os 11 celulose. Aí eu também não jogava muito bem, mas eu irradiava o jogo. Né? Vem pela minha direita, atenção, avançou, pênalti, falta agora, vamos cobrar. E fazia lá. Né? E tinha um estrelão, que era do outro amigo. Aí outro amigo ficou com inveja do meu sucesso, eu ganhava dinheiro com isso, né? E ele tirou o estrelão. Aí eu fui no marceneiro, né? E fiz um outro campo maior, né? Que eu chamei de Maracanaço. Né? É o nosso Maracanaço, vem jogar no Maracanaço. Né? Eu tinha 11, 12 anos, não sei. A minha cabeça sempre foi meio estranha. Né? Empreendedora. Meu amigo, olha, quando alguma coisa me tiram, Deus me dá o dobro. Então, acho que já fica pensando: vai tirar dele, vai ter que aguentar o dobro. Vai tirar, é melhor não tirar. É melhor não tirar que vai ter o dobro. Isso é a força da resistência. Agora, se você perderam, não sei o quê, aí ela disse não para mim. Glória a Deus. Quem disse não para você não era digno de você. Ou é cego. Você tem que ter força na sua resistência. Nós somos formados com resistência. Agora, para ser forte, você paga o preço. Qual é o preço que você paga para ser forte? Então ele falou assim na carta aos Filipenses, são 4 capítulos maravilhosos. Se você quer ler a Bíblia todo dia, só Filipenses, você vai ser feliz. Regozijai-vos sempre, aleluia.
Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Olha que coisa maravilhosa, Filipenses. Olha a coisa de alegria. E eu tenho essa alegria da palavra. É rápido ler Filipenses. Você vai gastar 15 minutos. Pode gastar mais tempo se quiser. Lê em sueco, né? Estava lendo sueco ontem, né? Com o Lindwitz aqui, ensinando como é que eu sei línguas, né? Aprendendo o sueco lá. Pega a Bíblia lá, vai no áudio, conhece o versículo e começa a falar a língua. Eu sei o que está escrito. Né? É assim que você cresce. Tenha alegria na tua vida. Alegria por ser quem você é. Alegria por ser um servo de Deus. Alegria por ter um alvo. Uma coisa eu faço, deixando o que para trás fica, avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo. Olha que alegria que Paulo tinha em Filipenses 3. Você quer fazer só uma coisa? Faz só uma coisa, deixa o que ficou para trás. Por que você vai pegar o peso de ontem? Basta cada dia o seu mal. A pessoa fala assim, você está me devendo desde 3 meses atrás. Eu não estou te devendo hoje. 3 meses atrás não existe mais. Quando você quer receber? Ou vai deixar para amanhã? Vamos negociar. Né? Quer técnicas de negociação? Também posso te ensinar umas fortes. Né? Uns argumentos de fechamento de venda. Né? Eu fazia a apresentação de venda das máquinas de mineração. A pessoa está, eu estou na dúvida. Eu falei assim, a dúvida é coisa de fracos. Vamos resolver a sua dúvida. A pessoa fica já meio intimidada assim, tipo, está me chamando de fraco. Mas resolvi a dúvida dela. A pessoa não queria comprar, eu falei, bom, já que você se recusa a agir conforme a sua inteligência, eu sempre vendi muito. Né? Por quê? Porque Deus vai te dar argumento, vai te dar força, você vai ter um alvo. Eu tenho um alvo, é pregar a palavra todo dia. E graças a Deus que eu cumpro esse alvo há muitos anos. Há muitos anos que eu prego a palavra todo dia. E essa é a minha maior alegria, pregar a palavra todo dia. E a pessoa falou assim, nossa, mas você prega todo dia, você vai gastar as palavras. Diz que não passa. A Bíblia diz que céu e terra vai passar. A palavra não vai passar. A palavra é eterna. Agora, se você fica preso num discurso religioso, é limitado. Fica preso no fararararás, não fararararás, é limitado. Mas se você está vivendo a dinâmica da palavra, essa dinâmica é ilimitada. Alegre-se também pela graça e pela paz que você recebeu em Jesus. Essa é a marca de Filipos. Qual é a marca de Colossos? É a marca de você enxergar tudo e todos. Colossos é o ambiente onde você tem a marca da totalidade. Tudo foi criado para Ele, todos foram livres por Ele, todos somos dEle, pensamos como Ele, andamos como Ele, testemunhamos que tudo veio dEle. Olha que bênção, é a sua intimidade, é a sua capacitação para atingir alvos que eram impossíveis. É você também pagar um preço pela presença. Eu pago um preço para ser forte e ter resistência. Qual é esse preço? É entregar tudo por aquilo que eu creio. É deixar tudo para trás. Filipos, qual é o preço que eu pago pela presença? É saber que essa presença nunca vai se apartar de mim. Por quê? Porque eu nunca vou deixá-la. Ele nunca me deixa. Quem que deixa a Ele? Nós deixamos Ele. Deus virou as costas para o mundo. Jamais, o homem que virou as costas para Deus. A presença dEle nunca deixa você. E se você crê nessa presença, você vai viver esse todo e vai ser poderosamente abençoado. E, finalmente, a marca de Tessalônica. Né? Depois nós podemos disponibilizar todos esses slides para você estudar mais esses ambientes todos, que são ambientes maravilhosos, botar os versículos em todos eles, né? E você entender como que no ambiente, como que na sua mente e como que no mover do Espírito existem todas as coisas para você ter realmente um sucesso incrível em tudo que você realiza. E a marca de Tessalônica é a marca da vitória sobre o inimigo de maneira estratégica. Então, aos Tessalonicenses, ele fala do temor de Deus, ele fala do equilíbrio, ele fala do resgate, ele fala do futuro,
E ele fala do que é o processo da morte do Senhor e do poder liberador, que depende dos nossos posicionamentos. Então, além de Tessalonicenses, tem os 7 posicionamentos maravilhosos. Orai sem cessar, em tudo dai graças, absteve de toda aparência do mal. É maravilhoso você ter posicionamentos na tua estratégia em cada ambiente, para você entender qual é a marca da sua vitória. Sabe que o posicionamento é para desmontar o inimigo, né? Uma pessoa falou para mim assim: os evangélicos, eles não aceitam os homossexuais. E eu falei: e você aceita os evangélicos? Amigo, vamos conviver no mundo. Eu não rejeito os homossexuais. Eu não sou homossexual, mas não rejeito o homossexual. Agora, a pessoa que levanta a bandeira homossexual, rejeita todo mundo que não seja igual a ela. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. Não rejeita ninguém, eu não rejeito ninguém. Agora, vou entender o processo. Eu perguntei para essa pessoa: você acha que é possível que todas as pessoas que forem assaltadas não se tornem assaltantes? Ele disse: claro, como? Que absurdo é esse? Imagina que se eu assalto você e você foi assaltado, você agora que foi assaltado, eu vou ser um assaltante. Seria um absurdo um pensamento desse. Mas por que todas as pessoas que são abusadas se tornam abusadores? E por que os abusados têm que ser definidos na sua sexualidade pelo abuso? Começa a pensar, porque eu penso. Porque eu penso em cada ambiente, eu quero devolver para você a sua real identidade. Agora pensa, porque essas 3 coisas são muito ligadas, dá os ambientes. Se os assaltados não são assaltantes, mas os abusados se tornam abusadores, não se defina pelo seu trauma, mas pela sua essência. Então, nós não temos nenhum tipo de preconceito. E Paulo fala aqui aos Tessalonicenses algo interessante, que ele diz que o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o inimigo. Porque mais uma identidade para você é a tua saliva. Está todo mundo de máscara aí para ninguém pegar Covid. Porque cada um pode ser assintomático, sintomático, pode transmitir. Olha o poder que existe na sua boca. E o maior poder da sua boca é definir quem você é por aquilo que você enxergou que Deus fez. Não é pelo trauma. Eu sou drogado. Não, foi uma experiência que você teve. Eu sou bêbado. Foi uma experiência que você teve. Você quer se definir por essa experiência? Quer dizer que o nível de álcool vai definir a tua vida. Quer dizer que o nível de droga vai definir a tua vida. Eu sou louco mesmo, eu sou louco mesmo. Não, você ficou louco, você ficou drogado, você ficou alcoolizado. Mas você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é alguém cheio da alegria e da força. Você é alguém com uma visão do todo em Jesus. Você é alguém que tem a visão de soprar, porque o inimigo vai ser derrotado. Eu quero que você tenha esta visão de investir na mente de Cristo. Agora é agora. Agora, decisões, lobo frontal. Agora, visões, occipital. Agora, entendimento, lobos temporais. Agora, presença, equilíbrio, lobo parietal. Agora, distribuição, tronco cervical. Agora, meta, hipotálamo. Agora, equilíbrio geral, cerebelo, que é a máquina de todo esse cérebro. Agora, mover de Deus. Agora, sabedoria. Agora, entendimento. Agora, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Agora, ambientes para você dominar contra os principados de Roma, da Grécia, da Pérsia, da Babilônia, de todos os lugares. Agora, você vencedor. Agora você definido pela mente de Cristo. Volte a esses 11 episódios e tenha certeza que a sua mente vai ser uma mente preparada para vitórias cada vez maiores. Eu quero orar por você. E a nossa oração agora é para que você invista na mente de Cristo.
e você aprende a responder ao inimigo. Jesus respondeu. O inimigo, ele perguntou com teologia.